Começou a procurar de onde vinha o som. E com um aperto no coração, ele percebeu que era um bebê, tinha um bebê abandonado dentro de seu carrinho de reciclagem. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Josué trabalhava como catador de materiais recicláveis há 6 anos. Nesse tempo ele já tinha sido xingado de tudo e mais um pouco. Enquanto dividia as ruas com os automóveis, os motoristas impacientes que gritavam para ele sair da frente, o chamavam dos mais diversos nomes pejorativos. Os motoristas não pareciam entender que, pelo tamanho do carrinho que Josué carregava, ele também precisava andar nas ruas, esse era o único jeito. As calçadas eram íngremes e extremamente esburacadas, então, para ele era impossível puxar o seu carrinho por ali, por isso ele precisava ir pela rua mesmo. Além disso, as ruas não eram exclusivas dos automóveis, pessoas com bicicletas e com motos também passavam por ali, pois era uma via de todos. Essa era a verdade, mas muitos dos motoristas não pareciam entender isso. Josué já tinha perdido a conta de quantas vezes, ao estar simplesmente trabalhando, ele tinha sido acertado por latas e por objetos de plástico, coisas que as pessoas jogavam de dentro dos carros. Com dor no coração, certa vez, ele até mesmo tinha visto uma mãe abaixar o vidro do carro e gritar para a criança jogar nele o pote vazio do Danone que ele tinha acabado de beber. Eles então, passando rindo por Josué, gritaram: "E aqui vai mais um pote para você reciclar, catador." Ele sentia pena dessas crianças que cresciam com pais preconceituosos, pois sabia que elas se tornariam adultos igualmente preconceituosos, mas mesmo com todos esses percalços e com toda a maldade diária que ele precisava enfrentar, Josué era um homem muito feliz. Todos os dias ele acordava sorridente, feliz por mais um dia, se ajoelhava e agradecia a Deus por permitir que ele conseguisse se levantar e ir trabalhar. Ele andava tão feliz pelo bairro que muitas pessoas faziam piadas às suas custas, dizendo: "Indo que um pobretão desse está rindo? Tem motivo para rir?" Às vezes, quando a pessoa direcionava essas perguntas diretamente a Josué, ele até respondia dizendo: "Estar vivo já é um motivo para sorrir." E saía, puxando o seu carrinho e cantarolando. A rotina de Josué não era nada fácil, ele já tinha percorrido mais ruas a pé do que a maioria das pessoas tinha percorrido a bordo de transportes, e ele andava tanto que, certa vez, ele tinha pisado em um caco de vidro, uma garrafa que alguém imprudente tinha quebrado e jogado ali. Esse corte no pé tinha rendido a Josué uma infecção e ele tinha ficado muito doente. Ele até evitou ir para o hospital nos primeiros dias, mas logo a dor se tornou tão insuportável que ele precisou ir. Chegando ao hospital, Josué percebeu que as diferenças sociais faziam diferença até mesmo ali em um momento de urgência. Isso porque, mesmo ele estando claramente doente, o seu atendimento demorou. As pessoas que chegavam depois dele foram atendidas antes só por estarem vestidas melhores que ele. Quando finalmente Josué foi chamado para ser atendido, o médico o encarou e disse: "Por favor, sente-se ali, e afaste a cadeira de mim." O médico disse tudo isso em um tom ríspido. O médico então perguntou o que tinha acontecido, e Josué, que estava com muitas dores, explicou que tinha pisado em cacos de vidro. Ao dizer isso, o médico falou: "Nossa, mas você não viu os cacos de vidro?" Josué, confuso com a pergunta do médico, respondeu que estava puxando o seu carrinho quando pisou nos cacos, ele não tinha visto. O médico, de forma arrogante, perguntou: "E então você puxa carrinho de reciclagem?" Josué, humildemente, disse que sim, que aquele era o seu trabalho há bastante tempo, e o médico falou em tom de brincadeira maldosa: "Ah, então é você que me atrapalha quando eu estou dirigindo e vindo atender os pacientes, né?" A essa altura, Josué nem mesmo respondeu o médico, a dor tinha ido de seu pé para o seu corpo todo, ele desconfiava que estava com febre, pois estava com muita sede. Josué então pediu ao médico se ele poderia dar a ele um copo de água. Nesse ponto ele já estava se sentindo enjoado e sonolento, mas o médico, se sentindo ofendido, disse: "E no dia que eu servir alguém como você, eu posso ser internado, pois estarei maluco. Já não basta eu ter que trabalhar cuidando de pessoas como você? E o que é pior, você é um dos muitos que me atrapalham e me deixam horas no trânsito, me atrasando." Se Josué estivesse mais consciente, ele teria dito que ele também ficava preso no trânsito, mas que, diferente do médico, ele não tinha um banco confortável ou um ar-condicionado, mas a dor era tanta, que enquanto o médico descontava todas as suas frustrações em Josué, ele acabou caindo no chão, tendo convulsões. Uma equipe médica correu em direção a Josué para socorrê-lo. Josué foi levado para o pronto-socorro, enquanto várias pessoas gritavam, e ele entrou mal e saiu pior. "Esse médico não vale nada.
Josué, ainda tendo espasmos, foi conduzido até uma sala, na qual foi medicado e ficou em observação. Aquela ocasião desencadeou uma enorme onda de reclamações entre os pacientes daquele hospital. Isso porque o médico que tinha humilhado e negligenciado Josué já tinha maltratado muitos dos pacientes humildes que iam ali, e era claro que ele era muito preconceituoso. Quando pessoas mais humildes iam para as consultas, ele pedia que se sentassem longe dele, e isso não acontecia quando eram pessoas bem vestidas. Ele já tinha feito vários comentários rudes a pessoas que tinham dificuldades de fala por serem analfabetas, e também tinha olhado torto ao consultar pessoas que ele considerava fora dos padrões, sendo muito magras ou muito gordas segundo o seu critério distorcido. Ele teve esse comportamento por tanto tempo que algumas pessoas se cansaram e começaram a gravar as consultas, fazendo um verdadeiro dossiê contra ele, sem que ele soubesse. Aquele compilado de provas contra o médico tinha de tudo, em momentos inoportunos, momentos que ele tinha se recusado a atender alguém pela sua simples vestimenta ou por considerar a pessoa suja, momentos que tinha dito que a pessoa deveria procurar outros hospitais e momentos em que tinha humilhado os pacientes, dizendo que não tinha estudado durante anos para atender pacientes daquela classe. Mas, mesmo com tantas provas contra ele, ainda faltava algo para que eles pudessem levar tudo para a justiça, e essa prova final foi justamente o dia em que Josué passou mal enquanto estava em uma consulta com ele. Muitos de seus colegas de trabalho não gostavam da postura do médico e por isso uma câmera de segurança tinha sido instalada em sua sala. Não era algo correto, mas eles tinham colocado a câmera escondida na parede pois tinham certeza de que algo de errado acontecia naquelas consultas. O que foi confirmado pela forma como ele tratou Josué. Quando todas as provas foram levadas à delegacia, uma das pessoas que tinha ajudado a reuni-las acabou soltando na mídia todo o dossiê. A pessoa que tinha feito isso tinha muita raiva do médico, e tinha jurado que destruiria a sua vida. Esse homem então entregou tudo à mídia, se certificando de que tudo passaria nos jornais mais populares do país, e foi com enorme desespero e revolta que vários telespectadores assistiram ao homem humilde pedir água, enquanto o médico rude brigava com ele e se recusava a dar o copo d'água. Em seguida Josué caia no chão, se debatendo, convulsionando. Aquela cena, que fazia muitas pessoas chorarem assistindo televisão, foi o suficiente para que o médico fosse demitido do seu trabalho. O homem, que tinha feito questão de expor tudo na mídia, também fez questão de que o endereço do médico fosse exposto na mídia. O que ocasionou em pessoas indo na casa dele e pichando a parede, e também enviando cartas raivosas, dizendo que ele iria pagar pelo que tinha feito. O médico, que se chamava Rodolfo, nunca tinha sido alvo de ataques tão violentos assim. Ele ficou extremamente assustado, mas teve que enfrentar a situação. Rodolfo, afastado do trabalho, tinha tido tempo para pensar em todas as suas ações. Ele tinha sido uma pessoa terrível, tinha humilhado e xingado pessoas a troco de nada, simplesmente por se achar superior a todas elas. Ele tinha sido tudo aquilo que tinha desprezado quando estudava medicina. Ele se lembrava de que, quando jovem, ele estudava e prometia que seria o médico que faria a diferença no mundo. Ele tinha sede de aprendizado, não faltava em nenhuma aula e tinha plena certeza de que seria um médico que faria a diferença. Mas, conforme foi ficando mais velho, a mentalidade de Rodolfo foi mudando. Assim que se formou, o país enfrentou uma crise financeira terrível, e ele não conseguiu emprego durante muito tempo, e foram momentos terríveis em que ele precisou trabalhar em um restaurante como garçom. Nesse trabalho, ele era muito maltratado. As pessoas se referiam a ele como se ele fosse inferior por causa de seu trabalho, e foi nesse período que ele começou a se tornar um homem muito triste, e conforme o tempo ia passando e ele não conseguia emprego, ele ia se tornando cada vez mais revoltado. Ele tinha gastado muito dinheiro e tempo na faculdade de medicina, e não conseguia sequer um estágio. Ele ficou um bom tempo nesse de garçom, e quando conseguiu enfim uma vaga, foi em um hospital que pagava bem menos do que ele esperava. Nesse estágio, a única coisa boa que aconteceu a Rodolfo foi ele conhecer Roberta, uma jovem que também tinha acabado de finalizar a faculdade de medicina e tinha conseguido entrar naquele estágio. Os dois se tornaram amigos, e pouco tempo depois, tinham se tornado namorados. Os dois continuaram juntos, mas Roberta conseguiu um emprego em um hospital que pagava bem e saiu do estágio. Rodolfo, por mais que amasse a namorada, não conseguiu evitar sentir inveja dela. Esse era um terrível defeito de Rodolfo, ele não falava que estava triste e frustrado, mas ainda assim se sentia assim, e foi assim durante toda a sua vida. Depois de um tempo, Rodolfo finalmente conseguiu uma vaga de emprego, mas não era nada do que ele esperava, era longe de casa e o salário não era tão alto. Rodolfo se tornou, cada vez mais, um homem triste e frustrado,
ele sentia que a vida tinha sido cruel com ele. Então, como se sentia triste e frustrado todos os dias ao chegar no trabalho, ele decidiu descontar tudo isso em quem ele achava que não poderia revidar, os seus pacientes. Aquelas pessoas precisavam dele, então, para Rodolfo, ele poderia falar com elas de uma forma rude ou mesmo maltratá-las que elas, ainda assim, dependeriam dele. Mas Rodolfo foi longe demais, ele foi negligente, tinha escolhido humilhar um homem que ele não viu que estava muito mal. O homem tinha caído na sua frente e sofrido espasmos violentos. A cena fez Rodolfo ficar em choque, tão surpreso, que tudo o que ele fez foi ficar parado olhando Josué sofrendo no chão. E foi essa imagem que repetiram várias vezes na televisão. Era horrível, se ver daquele jeito na televisão. Isso fez Rodolfo ter uma nova visão sobre si mesmo, ele estava enojado com seu comportamento e estava decepcionado consigo mesmo. Ele tentou explicar para sua mulher que tinha errado e que estava decepcionado, mas ela não conseguia nem o encarar. Roberta, a sua namorada que tinha virado a sua mulher, a pessoa que ele sempre amou mais do que tudo, estava decepcionada com ele. Tão inconformada com tudo, que nem mesmo conseguiu encará-lo. Rodolfo começou a sentir que tudo estava acabado, e o pior é que sua mulher estava grávida e ele temia que tudo aquilo pudesse fazer mal a ela e ao bebê. Rodolfo tentou ir à mídia, dizer que ele merecia todo aquele ódio, mas pedir que pelo menos poupassem a sua mulher. Ele disse que ela estava grávida. Algumas pessoas se compadeceram e pararam com as ameaças, mas muitas pessoas continuam a ameaçá-lo. Foram meses difíceis, mas a vida ainda não tinha terminado de cobrar seu preço, e mesmo com Rodolfo estando desempregado e com dívidas se acumulando, algo mais terrível ainda aconteceu. Depois que sua esposa deu à luz à criança, o casal voltou a se aproximar. Eles pareciam felizes de novo, aquela criança era realmente um milagre na vida de Rodolfo e Roberta. Mas, quando Roberta e o bebê voltaram para casa, enquanto ela e Rodolfo estavam dormindo, descansando depois de ficarem horas junto ao bebê, alguém entrou na casa, foi até o berço e pegou o bebê. Assim que acordou, Roberta foi até o berço para ver o filho, mas assim que percebeu que a criança tinha sumido, começou a correr pela casa, desesperada e gritando, acordou Rodolfo e disse que o bebê tinha sumido. Rodolfo então despertou de imediato, e começou a procurar o filho pela casa. Rodolfo e Roberta foram para as ruas, ainda vestidos com seus pijamas, gritando, implorando para alguém vir ao seu encontro, dizendo que o filho tinha sumido. Os dois entravam e saíam de casa, procurando em todos os cômodos possíveis, chamando pelo filho, desesperados. Porém, o homem que tinha levado o filho de Rodolfo e Roberta tinha outros planos, ele nem mesmo cogitava devolver a criança aos pais biológicos. O raptor era um dos homens que tinha sido paciente de Rodolfo e que tinha tido uma experiência terrível com ele. Acontece que esse paciente tinha sofrido muito por conta de Rodolfo, sua história era tão terrível que tinha lhe transformado. Esse homem tinha um filho, que um dia começou a tossir muito, sem parar. Ele então levou o filho até o hospital e Rodolfo o atendeu. Rodolfo, naquele dia, tinha feito um diagnóstico errado. Tinha liberado o menino para voltar para casa, mas ele ainda estava doente. O menino acabou piorando muito e acabou falecendo. O homem, depois de perder o filho, nunca mais tinha sido o mesmo. Ele não conseguia aceitar a sua perda e culpava Rodolfo, mesmo com outros médicos dizendo que a culpa não era de Rodolfo, pois era realmente um diagnóstico difícil a ser feito, e que, mesmo se ele tivesse feito o diagnóstico correto da criança, infelizmente não resistiria, mas o pai não acreditou. Ele culpou Rodolfo por tudo, e disse que destruiria a vida dele, como a dele foi destruída. Ele esperou por anos, observando as falhas de Rodolfo, incitando as pessoas a juntarem provas contra ele, dando a dica de que uma câmera de segurança fosse colocada em sua sala. E quando todo o caso de Josué aconteceu, o homem tinha ficado satisfeito, pois finalmente tinha algo contra Rodolfo. Ele então tinha conseguido vazar as gravações para a mídia, e por fim, tinha escrito várias cartas ameaçadoras para Rodolfo e incitou as pessoas a fazerem o mesmo. Porém, quando Rodolfo foi até um canal de televisão e disse que teria um filho, o homem soube exatamente o que faria. Ele faria Rodolfo sentir o que ele sentiu e sofrer o que ele sofreu. Ele espionou a casa de Rodolfo, anotou os horários que eles saíam, se certificou de que conseguiria entrar pela janela do primeiro andar, e assim que o casal deixou a janela aberta em uma noite muito quente, ele escalou. Ele entrou na casa, andando devagar e silenciosamente, e foi até o quarto do bebê. O filho de Rodolfo ainda dormia quando ele o pegou em seus braços, sem se importar em deixar pistas, e saiu pela porta da frente, usando a própria chave de Rodolfo.
A notícia do rapto do bebê logo explodiu na mídia, e muitos diziam que tudo o que estava acontecendo com Rodolfo era devido a todo o mal que ele tinha feito, outros diziam que a criança nada tinha a ver com os erros do pai. Após o bebê ser raptado dentro de sua própria casa, Rodolfo perdeu parte de sua sanidade mental. Ele e a sua mulher gastaram todas as economias tentando encontrar o filho, fazendo campanhas, pedindo ajuda, mas foi tudo em vão. Eles não receberam nenhuma ajuda, a não ser pelas pessoas que ligavam passando o trote. Rodolfo e Roberta se tornaram apenas uma sombra do que tinham sido em outros momentos da sua vida. Eles se separaram e Roberta foi embora para outro país, para longe de Rodolfo e de tudo que a lembrasse de sua perda. Sozinho, Rodolfo passou a viver nas ruas. Enquanto tudo isso acontecia, Josué acompanhava algumas partes da história pela televisão. Ele nunca quis que a vida daquele médico fosse destruída e se sentia muito mal por ele. Josué só queria que aquilo acabasse. Ele acreditava que tanta maldade assim não ajudava ninguém e ele mesmo já tinha perdoado o médico. Ele tinha se recuperado do dia em que teve convulsões e queria que as pessoas tivessem a mesma facilidade que ele para perdoar, porém, tudo já tinha fugido ao controle, e para Josué, só restava voltar ao trabalho. Ele saía tão cedo que normalmente as ruas ainda estavam vazias. Apenas alguns trabalhadores passavam por ele e algumas pessoas estavam até mesmo voltando de seus turnos da madrugada, mas para Josué, o dia estava apenas começando. Josué deixava o seu carrinho em um terreno baldio embaixo de algumas folhas de bananeira, às vezes embaixo de alguns panos, todo camuflado para que ninguém o roubasse. Mas muitas vezes Josué ria para si mesmo um sorriso tristonho e pensava, em que iria querer roubar um velho carrinho desse? Mesmo que alguns não imaginassem isso ao olhar para Josué, um homem com aparência cansada e com a pele castigada pelo sol, ele nem sempre tinha trabalhado nas ruas. Antes, Josué tinha tido uma casa, tinha tido um trabalho em um supermercado onde era gerente e tinha uma rotina bem menos cansativa. Ele se lembrava com carinho dessa época, na qual tinha conseguido alugar uma boa casa em um bom bairro e vivia muito tranquilo. Todos os dias ele se levantava, fazia sua oração, e ia para o trabalho. Lá ele fazia questão de chegar antes de o mercado abrir para poder organizar tudo, identificar os preços, verificar se os produtos estavam na validade, ir até o caixa e conversar com todos. E só então iniciava a rotina de trabalho, abrindo o mercado. Josué sempre tinha sido muito solícito e era conhecido pelos clientes como um bom gerente. Ele sempre tentava ajudar até mesmo quando eram perguntas simples como onde estava algum alimento ou quando iria chegar tal produto. Ele sempre estava disposto a ajudar com um sorriso no rosto. O incomum também acontecia, os próprios funcionários elogiavam Josué, dizendo que ele era o melhor gerente que aquele mercado já tinha tido em anos. Por muitos anos essa foi a vida de Josué, e todos os dias, ele estava feliz por ter um trabalho, mas tudo mudou. Certo dia, ao chegar em seu trabalho, Josué foi recepcionado por um policial. Ele estava com uma cara de poucos amigos e puxou Josué para um canto fazendo várias perguntas. Josué, confuso, perguntava se tinha algo errado e o policial começou a falar para ele que o mercado estava envolvido em um escândalo de sonegação de impostos e que o dono daquela rede de mercados estava até o pescoço em dívidas. Josué ficou chocado, ele não podia acreditar que o local que trabalhava há anos estava envolvido em um escândalo tão grande assim. Também conhecia o dono do mercado e era seu amigo há muito tempo. Depois disso a vida de todos os funcionários, incluindo a de Josué, virou uma bagunça. Os policiais avisaram que eles estavam livres das acusações, pois estava claro que eles não sabiam de nada, mas eles acabaram demitidos e saíram do mercado sem receber nada. Josué pegou alguns empregos esporádicos, mas poucos meses depois ele já não conseguia mais pagar o aluguel e nem as contas e foi despejado. Antes, sendo conhecido como um homem objetivo, Josué passou a ser conhecido como vagal, que não tinha emprego e que passava os dias andando pelas ruas. Algumas pessoas até apontavam o dedo para ele dizendo que não queriam ser como ele. Ninguém se dava ao trabalho de perguntar o porquê que ele andava de um lado para o outro todos os dias. E o motivo era que Josué estava atrás de uma oportunidade. Ele queria algum emprego. Ele tinha sido um gerente admirável, mas pelas suas roupas estarem surradas e pelo cansaço já ser evidente no seu rosto, ninguém queria confiar a ele nenhum cargo. Josué sempre foi uma pessoa sem preconceitos e quando precisou dormir nas ruas logo fez amizade com as pessoas, ouviu as suas histórias e era um ombro amigo para aqueles que precisavam desabafar. E logo descobriu que, nas ruas, a maioria das pessoas não estava ali por vícios e sim por necessidade. O seu caráter admirável começou a torná-lo famoso ali.
Logo Josué passou a ser conhecido por todos os moradores de rua como aquele com quem se podia contar. Várias vezes Josué era grato e conseguiu almoçar graças a algum amigo que dividiu com ele uma marmita. Depois de alguns meses nas ruas vivendo apenas de esmolas, Josué passou a observar alguns colegas e viu que, sem ter outra opção, alguns encontravam o seu sustento na reciclagem e foi isso que Josué fez. Ele fez alguns trabalhos em troca de conseguir o seu carrinho e foi com ele que ele começou a fazer trabalho de reciclagem. Ele ganhou dinheiro e até conseguiu alugar um pequeno quarto em uma comunidade e na própria reciclagem conseguiu um pequeno frigobar que consertou e deixou em seu quartinho. A vida de Josué seguia normalmente, mas, certo dia, ele teve uma surpresa. Quando foi buscar o seu carrinho, ele ouviu um som. Primeiro ele achou que fosse algum animal, como um filhote de gato ou cachorro e começou a procurar de onde vinha o som. E com um aperto no coração, ele percebeu que era um bebê. Tinha um bebê abandonado dentro de seu carrinho de reciclagem. Josué ficou em choque, sem saber o que fazer. Ele primeiro pensou em levar a criança até uma delegacia, mas o bebê chorava tanto que ele achou melhor levá-lo primeiro até o seu quarto alugado, para alimentá-lo. Ao chegar em seu lar, Josué alimentou o bebê com leite, lhe deu banho e o manteve aquecido. Naquela mesma noite, passando um tempo com aquela pequena criatura, Josué já tinha sido conquistado. Então, ao invés de levá-lo a uma delegacia, ele preferiu ficar com o bebê. Ele imaginava que alguém o tivesse abandonado por não ter condições de criá-lo então, por isso, ele iria criá-lo. Josué ficou durante algum tempo em casa, não podia sair para trabalhar com um bebê, e várias pessoas se sensibilizaram e passaram a ajudá-lo com alimentos. As pessoas acreditavam que o filho era de Josué, e que a mãe tinha abandonado o próprio filho, então, mesmo aqueles que antes julgavam Josué, passaram a admirá-lo. Josué, que tinha acompanhado todo o caso do médico Rodolfo, não acompanhou o final das notícias. Ele tinha simplesmente desligado a televisão porque não queria ver aquele homem sofrer tanto. E por não ver o final da reportagem, Josué não sabia que o bebê que ele tinha em seus braços era o filho de Rodolfo. Acontece que no dia em que tinha roubado o filho de Rodolfo do berço, o raptor tinha andado algumas quadras com a criança no colo, sem saber o que fazer, mas acabou colocando o bebê em meio a algumas folhas, sem perceber que aquilo era o carrinho de Josué. Depois disso o raptor se entregou, confessando o crime, mas nunca contou onde estava o bebê, e quando Rodolfo foi até a cadeia onde ele estava e perguntou por que ele tinha feito aquilo, o raptor respondeu: "Você tirou meu filho e eu tirei o seu." Os anos se passaram, e Josué continuou com a criança, que ele batizou como Gabriel. Gabriel cada vez mais se tornava uma criança muito inteligente, ele era o melhor da sala e dava muito orgulho a Josué. Apesar disso, Josué sabia que, uma hora ou outra, teria que contar a verdade ao filho. E quando ele completou 7 anos, Josué decidiu que era o momento certo. Josué tinha conseguido um emprego como gerente de uma loja de roupas, e estava estabilizado financeiramente. Tinha conseguido alugar uma casa melhor e colocar o filho em uma boa escola. Enquanto esperava o filho voltar para casa na perua escolar, ele preparou suco e biscoitos e ficou a postos esperando que ele chegasse. Gabriel chegou, Josué o recepcionou e perguntou como tinha sido a aula, como todos os dias ele fazia. Gabriel, animado, começou a falar que tinha feito pinturas à mão e que tinha escrito o nome de alguns animais. Ele estava sorridente e empolgado falando que estava aprendendo a ler e a escrever. Josué, emocionado, não conseguiu impedir as lágrimas de rolarem pelo seu rosto, e Gabriel, assustado, perguntou ao pai se estava tudo bem. Ele então disse que sim, mas falou: "E meu filho, eu preciso falar uma coisa para você, e eu preciso que você me escute com atenção, tudo bem? Se você tiver dúvidas, espere eu terminar de falar e pode perguntar tudo o que você quiser." Com olhinhos brilhantes e inocentes, Gabriel concordou, então Josué começou a falar. Ele contou que sempre quis ter um filho, mas que a forma como ele chegou em sua vida foi diferente de tudo que ele imaginou. Ele contou que Deus tinha colocado ele em seu caminho quando ele menos esperava. Ele explicou que ele não era o seu pai biológico, mas sim de coração e que se ele tivesse com alguma dúvida poderia perguntar. Gabriel ficou visivelmente confuso e pediu para o pai explicar de novo o que Josué fez. Por fim, entendendo que não era como os outros amiguinhos da escola, Gabriel se levantou e o abraçou. Josué continuou a chorar enquanto Gabriel dizia ao pai que o amava. Para comemorar a aceitação do filho, Josué o levou até o seu restaurante preferido para almoçar, e enquanto estavam comendo, um homem se aproximou deles, pedindo por uma moeda. Josué, que era muito bondoso,
disse ao homem para se sentar junto a eles e comprou uma refeição para ele também. Josué, Gabriel e o homem passaram a comer juntos, e o homem agradeceu várias vezes, dizendo a Josué que ele era um homem bom. Josué olhou para o homem e disse que entendia o que era ser vítima de olhares assim, mas quando olhou com calma para o homem viu que ele era Rodolfo. Delicadamente, Josué perguntou se seu nome era Rodolfo e o homem, comendo rapidamente pois estava com fome, disse que sim. Josué pediu ao filho para colocar seus fones de ouvido e jogar um joguinho, e entregou a ele o seu celular. Gabriel obedeceu. Josué então começou a perguntar para Rodolfo como estava a sua vida e o homem, assim que começou a falar, começou a chorar quase que imediatamente. Enquanto ouvia Rodolfo falar de seu filho e da dor constante que sentia, Josué começou a fazer os cálculos, e pela rua em que Rodolfo morava ser perto do local que ele deixava seu carrinho e pela forma que o bebê dele estava vestido no dia do rapto, com uma manta azul, Josué entendeu tudo e seu coração doeu com a constatação. Foram necessários alguns meses para que Josué tivesse coragem de contar a Rodolfo que Gabriel era seu filho, mas quando contou e o exame de sangue foi feito, Rodolfo chorou durante um dia inteiro. A mulher de Rodolfo voltou do exterior para ir de encontro ao filho, e Josué, vendo os pais biológicos da criança, precisou fazer um acordo com ele. Ninguém queria abandonar Gabriel, então eles precisaram passar a morar todos juntos, como uma grande família. Era atípico, mas foi a solução que encontraram. Roberta, que estava com uma ótima carreira no exterior, comprou a casa em que os 4 passaram a morar. Gabriel passou então a ter uma família unida e feliz, e ele amava todas aquelas pessoas. Os anos se passaram, e todos eles se sentiam cada vez mais orgulhosos de Gabriel, que se tornava um rapaz cada vez mais inteligente e mais amoroso e que tinha salvado e dado esperanças a todos, com a sua presença amorosa. Você acha que Josué agiu corretamente? O que você faria se encontrasse um bebê abandonado? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.